Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa satisfação que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 85, e nós estamos estudando o capítulo 21 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Influência do Meio. Este é o segundo programa em que nós estudamos este capítulo. A influência do meio referida por Allan Kardec significa a sustentação, o apoio que os médiuns em transe possam ter das pessoas que assistem à reunião mediúnica. Allan Kardec mostra que nós atraímos espíritos de naturezas diferentes, mas basicamente aqueles que se afinizam com o nosso modo de ser. E esta influência no indivíduo, naquele que participa da reunião mediúnica, daquele que assiste à reunião mediúnica, é decisiva para a sustentação do próprio transe e também pela natureza dos espíritos que se comunicam. Então, a influência do meio é exatamente a influência daqueles que participam, estudando, ou assistindo ou estudando nas reuniões mediúnicas. Lembrando que o tripé do transe mediúnico está centrado, né, os três elementos fundamentais: o dirigente, a qualidade moral e de conhecimento do dirigente, a perseverança do médium psicofônico ou psicógrafo, a busca pela melhoria pessoal e também aqueles que participam da reunião mediúnica. O grupo, a reunião mediúnica, é uma reunião de médiuns, em que todos participam, doando segundo a sua possibilidade. Kardec já havia observado isso, dependendo da assembleia, como ele dizia, daqueles que assistem o fenômeno mediúnico, a qualidade seria diferenciada. Ele chegou a um ponto em que, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nas reuniões mais íntimas, reuniões mediúnicas, só se admitiu algumas pessoas que eram previamente selecionadas para participarem daquele importante momento, não por privilégio, mas por apresentarem as condições psíquicas e avaliação do próprio codificador e da equipe, das suas condições morais, da sua pretensão, seu objetivo em estar numa reunião mediúnica. Kardec, no início deste capítulo, faz algumas perguntas, indagando sobre a possibilidade da presença de espíritos inferiores e de espíritos superiores numa reunião mediúnica, e os espíritos afirmam que sim, a Assembleia de Desencarnados está ligada diretamente à conduta, ao interesse da Assembleia de Encarnados. No item 232, Allan Kardec, desenvolvendo exatamente esse pensamento da presença dos desencarnados em torno de nós, ele diz o seguinte: seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair para si os seres do mundo invisível. Aqui a palavra médium está sendo utilizada num sentido restrito, estrito àqueles que têm condições de produzir o fenômeno psicográfico, ou psicofônico, enfim, o médium de possibilidades ostensivas.
Continuando, Allan Kardec falando dos seres do mundo invisível, continua: eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos e inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, por certo, espíritos superiores, nem os nossos sábios e filósofos, os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais os espíritos que lhes responderão ao apelo? Evidentemente, os que lá estão à espreita de uma oportunidade para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, ele só poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como um bom pastor que atende ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando aos outros o campo livre. Este é o item 232. E daqui nós destacamos alguns aspectos muito importantes colocado por Allan Kardec numa macroanálise que ele faz dos espíritos encarnados e desencarnados que estão ligados ao planeta. Basta observar a condição do planeta, que nós veremos a predominância dos espíritos que aqui habitam, sejam encarnados ou desencarnados. O nosso planeta é um planeta inferior,
existem planetas superiores, planetas ainda num nível abaixo do nosso. É um planeta em que habitam espíritos que necessitam de experiências, muitas vezes rudes, de enfrentamentos, para poderem compreender a importância do crescimento espiritual, que se faz pela bondade, pela humildade, que existe sim na Terra. E podemos dizer que em grande quantidade, porque não existe uma estatística, não é, que possa indicar quais os atos de bondade são cometidos todos os dias. Às vezes vai para interesse popular aquelas notícias mais desastrosas, mas atitudes de bem, de amor, de caridade, muitas vezes ficam ocultos. Então nós podemos dizer que no nosso planeta existem espíritos embrutecidos, mas existem espíritos que já buscam a sua melhoria espiritual, que se esforçam por se melhorarem, que se esforçam por se transformarem moralmente. É nesse embate, nessa convivência, que a gente vai aprendendo. Todos nós estamos num processo de aprendizado neste planeta escola que nos acolhe, cujo mestre maior é Jesus, que não nos julga, mas que nos dá a oportunidade de encarnar quantas vezes for necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Não podemos ter uma ideia pessimista em torno do planeta. Aqui existem almas luminosas. No entanto, falando da faixa espiritual do planeta, concebe-se que, em existindo pessoas de índole negativa, que ainda estão voltados para os vícios físicos e morais, estas pessoas vão atrair para junto de si espíritos de igual natureza. Quando Kardec utiliza aqui a colocação, nós os atraímos ou repelimos, independente de ser médium, de possibilidades ostensivas, ele está falando da faculdade mediúnica que é comum a todos nós, que cria um campo mento-eletromagnético para aproximação de entidades de igual teor. Mas ele diz também que existem espíritos que fogem de nós. Por que eles fogem de nós? Porque não se interessam pelo que nós estamos fazendo. Porque não se interessam pelas obras de caridade, porque não se interessam pelas preces, porque não se interessam pelo bom pensamento. O que essas pessoas têm a fazer ao lado de outras que buscam permanentemente o exercício do bem? Não se interessam e se afastam. Sobretudo se a pessoa atrai para junto de si a presença de bons espíritos. Aqueles outros vão se afastar. A expressão fugir é aqui de grande destaque. Então nós podemos atrair ou podemos repelir espíritos. Ou seja, Kardec coloca aqui na mão do próprio indivíduo o seu equilíbrio ou desequilíbrio. O poder, se nós pudermos usar esta expressão, está na mão de cada um de nós. Então nós temos um grande poder que ainda não percebemos, de atrair e de repelir. O mesmo poder, com polaridades diferentes. Coloca Kardec nas nossas mãos grande responsabilidade pelo nosso próprio destino, pela nossa felicidade ou pela nossa desdita, dificuldades que passamos. E, de certa forma,
desmistifica aquela ideia de que os espíritos nos dominam, de que os espíritos inferiores têm um poder excepcional sobre nós. Não é verdade. Toda possibilidade está nas nossas mãos, no nosso pensamento, no nosso coração. Eu ouço muitas pessoas dizendo: os espíritos inferiores não me dão sossego. É porque você também não dá sossego para eles. Porque os atrai. Os espíritos inferiores me dominam. Porque você deseja, sim. Não, eu não desejo. Deseja, porque o desejar não é de boca, é de atos e de pensamentos. Então, muitas pessoas frequentam o centro espírita anos a fio, tentando afastar de si obsessores. Eu assisti e tenho oportunidade de ver em grupos que atendem a comunidade que pessoas estão ali permanentemente pedindo o socorro desobsessivo, o afastamento de influência, pedindo aos espíritos superiores a misericórdia para afastá-los. Isso fazendo anos a fio. Mas os espíritos não vão fazer por nós o que nós precisamos fazer. Quem atrai os espíritos somos nós, então somos nós que devemos afastar os espíritos inferiores. A desobsessão começa em nós. E não é puramente afastamento de influência, é mudança de conduta interior que faz com que os espíritos se tornem antagônicos ao nosso campo mento-eletromagnético e fujam. Não há um poder maior do que a nossa própria mente. Kardec mostra o poder da prece, o poder do bom pensamento, que é fortificado exponencialmente quando nós ajustamos o nosso pensamento, o nosso desejo de atrair os bons espíritos pela prece e a nossa prática diária de transformação psíquica, de transformação moral, de obras de caridade. Mudemos o nosso olhar em relação à dimensão espiritual, porque nós estamos integrados nela. A dimensão espiritual não nos sucumbe, ela é construída por nós. Ela é o resultado dos nossos pensamentos. O meu lar está desarmonioso, existem espíritos que estão circulando aqui e acolá dentro de casa, porque você não fechou as portas do seu lar pela prece, pela atitude de amor e de caridade para com os familiares, não fechou as portas espirituais pela leitura do Evangelho, lido e vivido. Então, essas colocações que as pessoas fazem de um sobrepoder de espíritos inferiores, e muitos até buscam a ajuda de espíritos inferiores para resolverem os seus problemas, isso é um mito que se criou. Porque, na verdade, nós somos aqueles que os atraem. Este texto de Kardec fala mais do que singelamente poderia aparentar. O item 232 mostra a nossa realidade espiritual e a nossa participação nessa construção de campo de possibilidades atrativas de espíritos bons e de espíritos inferiores. Por que nós nos batemos tanto com a obsessão? Porque nós acolhemos muito pensamentos negativos. Atraímos espíritos e depois queremos afastá-los. Como se afasta um convidado? É até um tanto quanto discrepante, não é? Essa atitude. Essa mudança de olhar que Kardec nos convida, isso é doutrina espírita.
Não é uma doutrina de culto a espíritos, mas é uma doutrina de educação de almas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Porque igualmente os espíritos desencarnados são atraídos para a convivência de outros espíritos inferiores, segundo o pensamento deles, a falta de oração e, sobretudo, nós somos, depois da morte, aquilo que nós fomos em vida. Não há um salto. Então, é preciso despertar as pessoas nos centros espíritas, nas nossas palestras cotidianas, da importância do nosso pensamento, mas não o ato puro de pensar, o pensar e o agir, para fortificar as defesas espirituais que todos nós buscamos. Não é uma entidade angélica que vem me dar um aparato de proteção. Eu preciso construir um campo mental apropriado àquilo que eu desejo. Nós fazemos isso, consciente ou inconscientemente. Este texto merece muitas reflexões. E é aqui que Kardec coloca: se nós atraímos espíritos inferiores, mas sejamos honestos conosco mesmos. Pelo menos falo de mim mesmo. Eu não posso garantir que do meu lado esteja permanentemente um elevado mentor. Eu sou um espírito em aprendizado. Acerto, erro. Então nós atraímos espíritos. Então nós não podemos dizer que estamos sempre nessa condição de convivência com benfeitores espirituais, porque estamos num processo de educação. Ora, se um grupo de pessoas que não estão preocupadas com a questão moral, estudo, trabalho no bem, se essas pessoas se reúnem e têm oportunidade de realizar uma reunião mediúnica, qual o espírito que vai manifestar? Qual vai ser a orientação desse grupo? Senão a dos próprios espíritos atraídos pela equipe. Esta é a fundamentação. Existem outros aspectos que nós vamos buscar detalhar ainda. O item 233. Nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os espíritos bons. Sentimento. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. A moral não interfere no transe, é o que ele quer dizer. Entretanto, os que se acham em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e de lisonjear os nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, tal como hoje se conhece. E antes que experiências mais conclusivas viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como no espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, e que participam do vosso modo de ver
e de entender as coisas. Antes de eu ler o trecho final desse parágrafo, é importante a gente entender o que ele vem dizendo aqui atrás, quando ele coloca: essa influência, entretanto, não se exerce como pretendiam algumas pessoas. Eram as hipóteses que se estabelecia antes da verificação por Kardec da influência dos espíritos. As pessoas pensavam que, na verdade, se o grupo de pessoas em torno do médium pensasse sobre determinado assunto, o médium captaria o pensamento das pessoas presentes. Essa era a teoria antes de Kardec mostrar que não é assim. Na verdade, o pensamento dos encarnados não são eles que determinam o conteúdo da comunicação quando vem de um espírito. Não é que o médium não possa captar telepaticamente o pensamento dos encarnados. Capta. E muito. O que ele está querendo esclarecer aqui é que quando vem uma comunicação de um espírito, o conteúdo é da mente desse espírito e não resultado do pensamento daqueles que estão assistindo à reunião. Porque as pessoas diziam: não existe espírito, existe apenas uma captação psíquica do médium. Kardec vem mostrar que não é assim. Tanto é que manifestam espíritos que trazem uma opinião completamente diferente da opinião do médium e do grupo sobre certos assuntos. Quando ele utiliza a palavra simpático aqui para o bem ou para o mal, a palavra simpático quer dizer afinidade com espíritos com os quais nós sintonizamos. Então ele continua: a prova disso é que, se tiverdes a força para atrair outros espíritos, diferente daqueles que vos cercam, o mesmo médium, usará a linguagem absolutamente diversa e dirá coisa muito distanciada das vossas ideias e das vossas comunicações. Em resumo, fecha Kardec este capítulo. As condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Este capítulo é belíssimo, porque mostra exatamente a nossa posição em relação ao meio, no qual nós estamos inseridos. Podemos criar grande influência nesse meio positivamente, mas podemos criar imensamente muita perturbação. E aí eu gostaria de trazer a colocação que espíritos elevados trazem sobre ainda a influência do meio. Nós vamos encontrar no livro Desobsessão, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 38, quando ele fala da reunião mediúnica em si, que é exatamente o tema de Kardec neste capítulo, e que nós ampliamos um pouco mais para mostrar que, na verdade, essa influência também é dentro de casa, é doméstica, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de lazer. Nós estamos influenciando o meio continuamente. Não nos iludamos. Estamos, sim, independente de sermos médios ostensivos ou não, criando grande influência. E vamos sofrer o resultado dessa influência. Mas em relação à reunião mediúnica em si, André Luiz diz, no capítulo 38, cooperação mental. Ele fala da conduta dos chamados médiuns de sustentação, ou médiuns que dão sustentação à reunião, ou médiuns que apoiam o transe, porque são doadores permanentes de fluido ectoplasmático, liberam sem perceber. Então, André Luiz diz, enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos,
oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha, eventualmente, a palavra. Ou seja, a posição dos assistentes ali, dos médiuns que apoiam a sessão, é exatamente de cooperação mental, não de curiosidade, nem de ficar dormindo. Não lhes perpasse, diz André Luiz, qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Isso aqui tem uma aplicação prática. Esses pensamentos, as ideias nossas se projetam no ambiente, transformando a natureza dos fluidos do ambiente. E continua o elevado mentor. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhes é ministrado. Forçoso compreender que, desse outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência de concurso mental imprescindível. Ou seja, se o grupo não oferece condições, os espíritos superiores não podem interferir e mudar o interesse das pessoas e, portanto, dos espíritos que penetram a sala da reunião mediúnica. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental. Então, de quando em vez na reunião, ele vai pedir para que as pessoas pensem numa prece, criar uma imagem positiva, para levantar o ânimo, que às vezes as pessoas ficam em silêncio ali na penumbra, podem sentir um certo cansaço, um certo torpor. Então, o André Luiz sugere que o dirigente, de quando em vez, convide as pessoas à oração. No momento em que a providência se mostre precisa, e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos, desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo cujas engrenagens, a corrente mental do amparo fraterno, necessita circular equilibradamente na prestação do serviço. Esse final aqui é muito interessante quando ele fala que a reunião mediúnica é um dínamo, ou seja, produz muita energia, é um indutor de energia cujas engrenagens, a corrente que circula, a corrente mental, vai favorecer o amparo àqueles que estão sendo atendidos. Eu não posso deixar também de comentar o capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz descreve um aparelho interessantíssimo. André Luiz, em toda a sua coleção, descreve inúmeros aparelhos. Mas esse, ele chama de psicoscópio. Ele diz que é um aparelho pequeno, uma pequena pasta, em que o dirigente carregava. O dirigente, vendo a curiosidade de André Luiz sobre o que ele estava carregando, ele diz que é o psicoscópio, e ele informa a aplicação desse psicoscópio na reunião mediúnica. Exatamente dentro da questão da influência dos participantes, a influência do meio na reunião mediúnica. Então, o dirigente diz que esse aparelho facilita exames e estudos, sem a necessidade de uma excessiva concentração mental. Quer dizer, os espíritos podem penetrar o nosso pensamento, observar as emissões psíquicas que irradiamos, mas isso exige um esforço mental, é o que ele quer dizer. Com esse aparelho, não precisa de tanto esforço mental. O aparelho ajuda,
Isso é muito interessante para mostrar que os espíritos nem sempre penetram o nosso pensamento como nós achamos que penetram. Já comentei, e é sempre bom lembrar, o que eles observam é o pensamento que nós irradiamos em torno de nós. Porque penetrar, como ele viu aqui, exige uma concentração muito grande. E esse aparelho facilita a percepção dos pensamentos. André Luiz teve a curiosidade tal que ele chegou a carregar o aparelho, disse que o aparelho pesa algumas gramas. E aí, ele vai descrever mais. Ele diz que esse aparelho se destina à auscultação da alma. A palavra auscultação aqui está muito relacionada àquele aparelho que os médicos usam, né, o estetoscópio, em que eles auscultam a respiração, o batimento cardíaco, quer dizer, observa por dentro, e não o exterior. Esse psicoscópio ajuda a penetrar e observar a alma, a auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade de efetuar diversas observações em torno da matéria. Então, ele é capaz de observar a alma, as irradiações psíquicas, mas também ele observa a matéria. Qual matéria? A matéria do plano físico e a matéria do plano espiritual, que é matéria, né? Os ambientes que são criados pelos espíritos. Ele diz que um dia esse aparelho estará aqui na Terra. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Então, é um aparelho que eles colocam à altura do rosto. Ele usa aqui o exemplo de óculos de estudo. Mas isso é uma comparação, não quer dizer que sejam óculos. É o que ele conseguiu mais aproximado para descrever o aparelho. Então, eles chegam na reunião mediúnica e começam a analisar, num certo grupo mediúnico que eles visitam, as radiações que as pessoas projetavam. E André Luiz ficou muito surpreso, porque o que eles observaram, não é, era assim, além da própria imaginação. Ele diz que eles observavam as irradiações mentais das pessoas. Um faixo de luz que ligava todas as pessoas, conectava psiquicamente. Por isso a ideia de circulação de energia naquele ambiente. Ele diz assim, que o psicoscópio, ele economiza grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas, inclusive psicológicos. Então, eles chegaram antes, ligaram o psicoscópio e começaram a observar. André Luiz diz que ele observou que a matéria física assumiu diferente aspecto, destacando-se a matéria do nosso plano. Então, ele não via as paredes. Ele via um campo energético. Paredes, teto, objetos revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade, pouca claridade, as nossas paredes. Ele está falando das nossas paredes, que ele observou, teto, parede, objetos. E aí ele observou as pessoas, que círculos radiantes eram emitidos da cabeça das pessoas. Ele observou a mesa. Então ele observou em torno, o grupo mediúnico, ele descreveu assim, uma coroa de luz solar
formada por 10 pontos característicos. Então, aquele grupo era tão harmonioso que eles emitiam uma luz solar, e ele observou os pontos que eram as mentes das pessoas, né, que estavam ali reunidas. Ele descreve que é um colar de focos dourados, que parecia contida noutra faixa de luz alaranjada. Então, a nossa mente emite luminosidade colorida, conforme os aspectos dos nossos sentimentos. Ele observa também que caía sobre a mente de todos uma luminosidade e revela que todo grupo mediúnico é conhecido no mundo espiritual e cada médium tem como que uma ficha, né, de registro das possibilidades daquele grupo. Ele vai explicar aqui mais adiante que essa análise é necessária para que eles possam avaliar as possibilidades do grupo. Significa que o grupo é estudado antes da reunião ou em reuniões anteriores para verificar que tipo de espírito pode ser conduzido ao grupo. Um recém-desencarnado, um suicida, um obsessor embrutecido. Eles analisam o grupo. Isso é muito importante entender. O grupo, ele é pesquisado. Isso acontece com todos os grupos mediúnicos. A finalidade é exatamente verificar o potencial de trabalho daquele grupo. Ele observou que dos médiuns eram emitidos raios mentais, não é? E também raios vitais. Raios vitais. O que são os raios vitais emitidos pelos participantes da reunião mediúnica? São os raios ectoplasmáticos. Por isso é que nós colocamos que os médiuns, chamados médiuns para o apoio da reunião, que pensam que não fazem nada na reunião mediúnica, que estão ali apenas, não é, para assistir, sem nenhum nível de colaboração, todos emitem raios ectoplasmáticos. No neologismo de André Luiz, raios vitais. Ou seja, todos liberam ectoplasma. Esse ectoplasma inunda o ambiente, ajuda no funcionamento de aparelhos. Eu vou detalhar mais outros aparelhos quando eu falar de reunião mediúnica. E aí a gente vai descrever melhor o ambiente da reunião mediúnica. Mas é importante as pessoas já saberem dessa emissão de raios ectoplasmáticos. É a liberação espontânea do ectoplasma, que não chega a materializar no plano físico, mas é perfeitamente perceptível na dimensão espiritual. E aí ele vai fechando o capítulo dizendo: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com seu prodigioso campo de radiações. Essa frase é de uma contemporaneidade excepcional que nos faz ampliar muito a análise do que é mediunidade. Que é a proposta que a gente vem trazendo nesses nossos estudos é ir além da sala da reunião mediúnica. Sem nenhuma desqualificação. Mas é a percepção mais ampla. O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com seu prodigioso campo de radiação. Então, se a gente quiser estudar a mediunidade, ou quando a gente estuda a mediunidade, nós estamos estudando a mente. O livro dos médiuns, portanto, é um estudo da mente, das possibilidades de radiação da mente. Isso muda o valor da obra.
passa a ser um livro de estudos psíquicos, psicológicos, e não um livro para realizar reunião mediúnica, e não um manual. O livro dos médiuns não é manual, porque manual você tem que seguir passo a passo. O livro dos médiuns te abre a mente, ele é um tratado de estudos psíquicos. Quando as pessoas começarem a ver e estudar o livro dos médiuns como um tratado de estudos psíquicos, nós vamos ter uma grande reviravolta na compreensão dos aspectos psicológicos e emocionais de todos nós. Um tratado de estudos psíquicos, psicológicos. E é esse ambiente de estudo que os espíritos desejam, que Kardec propôs, porque ele trata disso o tempo todo. Mesmo quando ele fala de uma reunião mediúnica, ele está falando de potenciais psíquicos. Mesmo quando ele fala de um transe, explica o transe, são potenciais psíquicos. Por isso é que estudar o livro dos médiuns achando que está estudando fenômeno, a pessoa está numa visão muito reduzida da proposta do Espiritismo. E eu gostaria de colocar, porque nós falamos aqui, que o grupo, ele determina o tipo de espíritos que vai atrair para a reunião mediúnica. Mas os espíritos superiores sabem muito bem que nós não somos espíritos elevados, que nós atraímos espíritos inferiores. Mas, curiosamente, eles dizem que a importância da gente trabalhar é exatamente para a gente melhorar a qualidade do pensamento e mudar as companhias espirituais. Que é também algo assim fantástico no estudo do espiritismo, quando Kardec mostra que a gente atrai, mas a gente não está desamparado. E que os espíritos superiores, nosso anjo de guarda, nos fortifica mentalmente. Isso acontece com o grupo mediúnico. Os espíritos sabem que não é um grupo de almas sublimadas. E, portanto, a gente atrai espíritos inferiores. É aí que no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala das barreiras de proteção ou faixas de defesas magnéticas, que são limites energéticos que impedem o acesso de entidades espirituais contrárias ao trabalho do bem. Então, quando a gente deseja o trabalho do bem, a gente já angaria o apoio dos espíritos superiores. Então, a gente vai para a reunião mediúnica, nós temos as companhias inferiores, mas essas companhias inferiores não atrapalham o trabalho, porque eles são limitados na possibilidade de entrar no ambiente. Porque aí os espíritos superiores estão observando o nosso desejo de caridade, de fazer o bem, a importância da reunião mediúnica, o propósito da reunião mediúnica, que faz com que eles criem em torno barreira de proteção. Porque eles podem criar barreira de proteção, mas se o grupo tem interesses inferiores na reunião mediúnica, não tem nenhum esforço de estudo, de melhoria, de caridade, essas barreiras ficam inócuas. Então ele descreve assim, que existem limites energéticos. Nesses limites energéticos, existem guardas espirituais que sustentam tais faixas e evitem que reuniões mediúnicas sejam alvo de ataque dos espíritos inferiores. Então, em torno do centro, ficam guardas espirituais. E aí, André Luiz, descrevendo ainda o ambiente espiritual neste mesmo capítulo da Casa Espírita, ele observa que as pessoas iam entrando no centro, na reunião mediúnica, e elas eram separadas das entidades que as seguiam. Essa corte de espíritos que nos acompanha cotidianamente. Eles eram limitados pelas faixas magnéticas. E também impediam que espíritos transeuntes, oportunistas, blasfemadores ou renitentes no mal, perturbasse também a reunião mediúnica, só permitindo a entrada de espíritos sofredores, doentes, carecentes de auxílio, programados para manifestar. E aí ele fala de 3 barreiras magnéticas, acho isso aqui muito interessante. A faixa 1,
É uma barreira magnética de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas à reunião. Então, tem uma barreira em torno da mesa. Dentro dessa barreira está o grupo mediúnico de encarnados e os desencarnados que vão manifestar. É a faixa 1, a primeira barreira. A segunda barreira, a segunda faixa, é uma barreira de vigilante e controle de entidades situadas no recinto, fora da faixa 1. Então, dentro do centro, existe uma segunda faixa. Então, a primeira faixa é em torno da mesa. Uma segunda faixa, podemos dizer que ela se estende no ambiente do centro. Entre a faixa 1 e a faixa 2 existe um espaço de proteção. E a terceira barreira é localizada ao redor do edifício da reunião, proteção contra as entidades perturbadoras. Então, tem três faixas, uma em torno da mesa, uma que protege o ambiente interior do centro, e outra que protege o ambiente exterior do centro. O edifício do centro tem uma barreira, a sala de sessões tem outra barreira, e a terceira em torno da mesa que sustenta os médiuns. Agora, se o pensamento do encarnado não colabora, essas barreiras, elas sofrem grande perturbação e vulnerabilidade, viu? E aí, existe, eu posso dizer, uma quarta barreira, que é a barreira psíquica do médium. A mente do médium, isso que André Luiz observou no psicoscópio, essa aura, não é? Essa aura luminosa que se emite, ele chama de pontos de luz dourado em torno da cabeça dos médiuns. É também uma barreira, é a quarta barreira, né, de proteção, que interfere nas demais. Isso para mostrar a seriedade de uma reunião mediúnica e a importância que ela tem para os espíritos, para o trabalho que vai ser desenvolvido da noite. Isso é interessante para que a gente possa colaborar com os espíritos superiores que estão dirigindo a reunião. Tá? A gente precisa fazer a nossa parte, não é? Ou seja, criar um ambiente emocional, psíquico, que favoreça a presença dos benfeitores espirituais. É o propósito nosso. É interessante quando Kardec fala aqui que reunião séria não é uma reunião de pessoas que têm o semblante sério, que não riem, que não demonstram nenhuma satisfação, alegria. Grupo sério é aquele que estuda, que busca fazer o bem e que tem até um bom humor, podemos dizer assim, não é? Não é a cara sisuda que é o grupo sério. Bom, tem algumas perguntas aqui, que vamos ver uma que está mais relacionada ao nosso tema. Nós mesmos a Eliane faz uma pergunta, Eliane Santos, nós mesmos atraímos espíritos inferiores? Sim, é aquilo que eu falei, nós temos um poder, né? Para a gente deixar de culpar os espíritos inferiores pelas nossas desditas e infelicidades. Eles até podem nos atrapalhar, mas nós temos que pensar que quem os atraiu foi a gente, né? Porque eles também têm realmente essa possibilidade de interferir nas nossas práticas. Como ele, Kardec disse aqui, eles interferem nas nossas reuniões, eles interferem nas nossas atividades, eles interferem em tudo. Mas nós os atraímos.
e podemos criar um ambiente que os afasta. Isso para não dar aquela ideia de que o espírito inferior é culpado de tudo que acontece na nossa vida. Eles até podem ajudar as coisas não darem certo. Muitas vezes o fazem, mas porque eles tiveram um campo atrativo. A Janaína Galdino pergunta: conseguem talvez ler a nossa mente, mas o nosso coração é possível conhecer, observar nossa conduta? Fiquei confusa sobre o psicoscópio. Não, é o seguinte: todos os nossos pensamentos, ô Janaína, se refletem na nossa aura. Em torno de nós tem um campo fluídico. Kardec descreve isso muito bem no livro A Gênese. Então, quando você pensa, por exemplo, assim, que você vai fazer uma viagem, que você vai pegar o carro, que você vai chegar no aeroporto, você tá imaginando o passo a passo do que você vai fazer. Isso tudo que você está pensando se projeta para o exterior do nosso cérebro, podemos dizer assim, e aparece naquilo que a gente chama de aura, André Luiz chama de aura, se reflete na aura. É isso que os espíritos veem comumente, e também essa imagem, ela não é uma imagem estática, ela é uma imagem carregada de emoção e de campo magnético também, que atrai espíritos. Então, as nossas ideias se projetam em torno de nós, elas se exteriorizam. O que o André Luiz está falando no psicoscópio não é uma observação exterior, observação da aura só. Ele fala que esse aparelho permite perceber a alma, ambiente que muitas vezes espíritos inferiores não conseguem perceber, porque o espírito inferior não tem esse domínio mental. Veja que o mentor fala para André Luiz que para adentrar a psique do indivíduo, exige um grande esforço de concentração, e o psicoscópio facilita. Então, nós irradiamos para o exterior pensamentos, tudo que a gente vai fazer, de bom ou de mal. Mesmo que a gente não concretize, essa viagem que eu dei exemplo, às vezes ela não se concretiza, mas ela ficou desenhada, ela foi sendo construída passo a passo. Depois você desvia o pensamento, aquilo desaparece, porque você não realizou a viagem. Assim são as obras do bem, obras do mal. A pessoa imagina cometer um crime, todas as cenas de pegar ali a arma, chegar, se esconder, atirar, tudo isso projeta, é visto. Às vezes o crime não acontece, a pessoa arrepende, faz uma prece, aquilo desaparece. Aquele momento de ódio. Assim é que funciona. Agora, o psicoscópio não é para isso. Ele é para perceber mais. Ele é para perceber o interior do indivíduo, a mente. Agora, o André disse que é possível se verificar também a aura da pessoa, tá? E observar a natureza da matéria, o campo. Então, nós vivemos em torno de campos energéticos. Achei muito interessante isso. As nossas paredes, que são físicas para nós, na dimensão espiritual, elas são construções fluídicas que emitem uma certa luminosidade. Por isso que o espírito atravessa a parede. O psicoscópio ajuda a ver a natureza da parede, observar os elementos químicos, é um aparelho muito sofisticado. Não sei se ficou mais claro agora. Então, o psicoscópio, ele pode ver a natureza interior da pessoa. A Hilda me pediu para repetir o capítulo. Eu comentei 2 capítulos no programa de hoje. Eu comentei do livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 2 sobre psicoscópio, e comentei também o capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala das barreiras de proteção. Tá? Eu não posso deixar de citar aqui Martins Peralva faz esse estudo, né, das barreiras de proteção, é uma das pessoas que pesquisou no livro Estudando a Mediunidade, e esse mesmo estudo é repetido pela Marta Antunes Moura
na coleção Mediunidade, Estudo e Prática, livros da FEB, que fala sobre reunião mediúnica. E em abril de 2016, para quem tiver curiosidade também, o Reformador de abril de 2016, eu publiquei um artigo que eu faço esse estudo, chamado A Quarta Barreira. Está no livro, na revista Reformador da FEB, de abril de 2016, em que a gente faz uma compilação mais ou menos do que eu falei aqui hoje, dessas barreiras de proteção, que eu acho muito importante todo trabalhador da mediunidade entender, todo frequentador também entender. E, sobretudo, aqui eu faço um estudo, eu vou além das barreiras e analiso a aura das pessoas, isso que eu expliquei, que se projeta em torno de nós, tá? Então, quem se interessar aí por aprofundar um pouquinho mais do estudo da aura, tem esse artigo que nós fizemos. Bom, eu vou ficando por aqui hoje, tem outras perguntas muito interessantes, mas elas não estão muito dentro do assunto, a gente pode até repetir, responder essas perguntas em outra oportunidade. Muito bem, eu encerro aqui agora o capítulo Influência do Meio, capítulo 21 termina neste programa, nós vamos, semana que vem, no capítulo 22 do Livro dos Médiuns. Lembrando sempre que o estudo nosso, esse estudo está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. E os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem perguntas acerca de mediunidade e gostaria de ficar atento à nossa programação, acesse o nosso grupo no Telegram, @FebTV_Mediums. E você pode encontrar todos os programas que foram gravados até hoje, neste estudo detalhado de O Livro dos Médiuns, febtv.com.br/médiuns. Todos os programas estão arquivados nesse sítio da FEB, nesse site. E também perguntas do Telegram. E, finalmente, lembrando a você e te convidando a estudar as demais obras básicas. A FEB está disponibilizando, a FEB TV, 3 momentos de estudo de obras básicas. Na segunda-feira, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, às 20 horas, hora de Brasília. Terça-feira, estudando o Livro dos Médiuns aqui conosco, às 20 horas, horário de Brasília. E na quinta-feira, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 21h30, hora de Brasília também. E, finalmente, convidando você a continuar colaborando com a FEB TV. A sua contribuição é muito importante para que a gente continue a receber pela FEB TV programas que venham nos consolar, nos trazer paz, alegria e entendimento. E você que tem ajudado, nós queremos te agradecer pela cooperação e pela colaboração. Eu encontro vocês aqui na semana que vem para continuarmos estudando o Livro dos Médiuns. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é
o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.